Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo no meu canal e também na nossa página no Facebook. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você acompanhar todos os vídeos. Se você está aqui na página do Facebook, é a mesma coisa. Ative as notificações da página. Se você ainda não segue, segue a nossa página, curta aí, tá bom? Faça isso agora. Detalhe, você que está no Facebook, aproveita e compartilhe nos grupos do Facebook agora. 2, 3, 4, 5 grupos do Facebook. Faz o compartilhamento aí agora, meu irmão, e ajuda, tá? Porque neste exato momento, neste vídeo, nós queremos iniciar, o primeiro dia de oração da campanha Projetando 2020. E o nosso tema é honra. Você vai ouvir essa palavra. Preste atenção, tem a palavra, tá? Você vai ouvir uma palavra agora que eu preguei na nossa igreja em Goianira. Inclusive, quem quiser nos visitar na cidade de Goianira, na nossa igreja lá, enquanto eu vou pregando lá, vai aparecer um endereço aí, tá bom? Para você estar participando conosco. Os nossos cultos lá, tá fixo um só. Mas sempre preste atenção, quando você ouvir eu falando sobre o endereço das nossas igrejas, sempre verifique os vídeos mais recentes para você ver se não alterou, se não mudou, se a gente não está em outro lugar, né? Então, sempre veja isso, para você não dar viagem perdida. Mas, caso você está vendo recentemente o vídeo, bem provável a gente está nesse endereço, tá bom? Lá em Goianira nós estamos fazendo culto uma vez apenas por semana. A proposta é ampliar lá, tá virando uma igreja mesmo, bacana, bonita, né? Nós estamos fazendo toda sexta-feira, às 19h30. Então, você é nosso convidado todo especial para estar juntamente conosco. Você que é da região, tá bom? Venha participar conosco. Mas, em especial, nessa campanha Projetando, nós vamos fazer culto todos os dias lá. Todos os dias, apenas durante 6 dias, tá? Então, vai ser bênção. Preste atenção, 12 dias de oração para 12 meses de bênção. É a nossa campanha. Todos os dias, então, a partir de hoje, nós iremos publicar os vídeos aqui para você estar acompanhando a oração, as pregações, as ministrações, o momento de oração e você vai participar também. Não se esqueça de mandar os seus pedidos de oração neste e-mail que vai aparecer na sua tela aqui, meualtardeoracal@gmail.com, tá? Mande os seus pedidos. Você, preste atenção, ouve a pregação agora. No final da pregação tem um momento de oração que você vai orar juntamente comigo, repetindo as palavras, e um momento que eu oro também por você, tá? Ouça, porque o nosso tema é honra. E aí, manda os seus pedidos pra gente, tá bom? Marca o seu joinha, marca o seu gostei, o seu like, compartilha você que tá no grupo aí no Facebook, compartilha nos grupos do Facebook e vamos lá. Primeiramente a palavra, depois vem o primeiro e o segundo momento de oração. Abra o seu coração porque Deus vai falar tremendamente com você agora. Amém? Então nós iremos fazer o quê? 2 dias de ministração. Hoje é a primeira parte para a gente falar sobre honra. Nós vamos ver o que Jesus falou sobre honra. Amanhã eu entro aqui no assunto de Abraão. Quando a gente juntar estas duas partes dessa ministração, nós vamos chegar a um consenso, a um entendimento. Diga assim comigo, a condição de servo abre portas de milagres. O que é isso? Quando você se coloca na condição de servir, isso abre portas de bênção para você. Se eu chegar aqui para as irmãs, eu vejo que tem muitas irmãs aqui e falar, irmã, eu quero ir lá na sua casa hoje lavar as suas vasilhas, os pratos, as colheres, ajudar a lavar a casa, você vai dizer glória a Deus e aleluia. É resposta de oração, pastor. Quem não quer, irmão? Ou seja, quem não quer ser servido? E essa condição espiritualmente é uma condição nobre. É uma condição que faz as portas se abrir.
Você sabia que existem situações na sua vida que, se você aprender a servir alguém, esta pessoa que você está servindo pode ser um canal de bênção para você? E o que é que impede que nós não venhamos ser servos? O orgulho, a preguiça, a passividade. Ah não, servir é o quê? Eu não sou empregado de ninguém. Quantos eu já ouvi falar isso? Mas no mundo espiritual, esta é uma condição grande e é uma condição que é abençoada por Deus. Preste atenção nisso. Tá? Talvez no finalzinho aqui dessa primeira parte da ministração, eu entre apenas em um assunto sobre Abraão, quando ele se colocou na condição de servo para honrar a Deus. E o que é que aconteceu na vida dele. Mas nós vamos ler aqui então, Mateus capítulo 10. Amém? O versículo é o versículo 40, do 40 em diante. Que diz assim, irmãos, ó. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim, recebe. Quem recebe Jesus, pode receber qualquer um irmão. Quem recebe um irmão, recebe Jesus. Aí ele diz assim, ó. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? Deus. Automaticamente, quando você recebe Jesus, você recebe Deus também, que é o Pai. Quem consegue me entender isso? Diga amém. Aí ele vai dizer assim, ó. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Diga assim comigo: o profeta, o justo e o discípulo. Jesus ele vai dizer aqui em Mateus 10, a partir do versículo 40, de três posições, de três tipos de pessoas que necessitam ser honradas, que necessita que eu e você venhamos receber essas pessoas diferentes, segundo a sua qualidade. Por isso que ele diz: quem recebe um profeta na sua qualidade, quem recebe um justo na sua qualidade, existe uma recompensa. Diga assim comigo: por trás de cada pessoa existe um tesouro que eu posso extrair dessa pessoa. É algo muito interessante isso aqui. O servo, aquele que se põe para servir, aquele que se põe para ajudar, ele também pode extrair das pessoas o melhor que essas pessoas têm para oferecer. Quando a gente recebe um profeta, uma pessoa, quando a gente recebe essa pessoa, nós podemos extrair desta pessoa bênçãos. Por trás de toda pessoa existe uma bênção, existe um tesouro espiritual. Só recebe ou só consegue extrair dessa pessoa dentro de um princípio: receber com estima, receber com honra. Esses dias atrás eu preguei, até coloquei, então quem está acompanhando no YouTube viu uma ministração, que eu falo sobre Mateus capítulo 13, que Jesus não curou muitas pessoas ali por causa da incredulidade daquele povo. E a incredulidade deles estava ligado ao conceito de honra que eles tinham com Jesus. Porque eles começaram a dizer: quem é esse aí? Não, esse aí é o filho da Maria, é o filho do José, está aqui os irmãos, está aqui as irmãs.
Eles não tinham aquela estima por Jesus. Eles não viam Jesus na qualidade de Messias, de profeta, de alguma coisa. Então aquele povo, por causa disso, eles não conseguiram extrair de Jesus a unção que cura, que liberta, que expulsa demônio, que prospera, por causa dos princípios que eles não conseguiram desenvolver, que é o princípio de honrar. Então, isso daqui é fantástico. Quem recebe a pessoa na qualidade dele, extrai dessa pessoa o que ele tem de riqueza. Quando você vai no médico e reconhece aquela pessoa como médico, aceita aquele tratamento, você pode obter uma cura, um alívio para o seu sofrimento. É ou não é? Se eu me coloco diante de alguém, não é quem? É um professor de matemática, de inglês, disse aquilo outro. Não, eu reconheço que ele é um professor. Ele vai me ensinar. Eu posso extrair dessa pessoa se eu honrar essa pessoa. Na qualidade, se eu respeitar essa pessoa, nessa qualidade, eu consigo extrair essa riqueza para a minha vida. Mas eu só consigo extrair a partir do momento que eu entendo que eu tenho que respeitar, reconhecer essa pessoa como tal. É assim ou não é, irmãos? Quando você entende isso, faz as portas se abrir para você. Jesus, ele continua dizendo o seguinte, ó: e qualquer que tiver dado, só que seja, olha aí, um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos afirmo que de modo algum perderá o seu galardão. Ele diz aqui sobre o profeta, ele diz aqui sobre o justo, e ele coloca uma outra classe de pessoas, diga assim, os discípulos. E nós vamos entender isso aqui tudo. Voltando lá no começo do texto, ele diz assim, quem recebe. O que é receber? Receber uma pessoa. A palavra grega é dadoxomai. Olha, parece um palavrão, dadoxomai. Sabe o que significa receber no sentido original da palavra? É receber de uma forma adequada. É receber de uma forma acolhedora, receptiva. É receber essa pessoa calorosamente. É ser um acolhedor. Significa receber com pronta recepção. É oferecer o melhor. Receber uma pessoa com um bem-vindo. Essa pessoa recebe uma outra de uma forma adequada. Eu posso vir aqui pregar para vocês, irmãos, e vocês me receber ruim. Ah, eu estou nem aí que esse pastor pregar, o que ele está dizendo, para mim tanto faz como tanto fez. Isso impede você extrair aquilo que tem de Deus em mim. Quando você não está pronto para captar a riqueza que está atrás de alguém. Quando você foi para a escola e não quis captar a riqueza dos professores, é por isso que você reprovou ou ficava sempre em déficit. E por mais que o pai e a mãe falavam, ó, obedece, ó, faz isso. Eu vou repetir, irmãos, existem riquezas que podemos extrair de pessoas. Riquezas culturais, intelectuais, filosóficas, ideológicas, teológicas, educacionais, mas principalmente existem riquezas espirituais. Que essas riquezas, quando eu consigo extrair de alguém, elas se materializam na minha vida em forma de bênção. Elas são resolvidas, são transformadas em bênçãos para a minha vida. E receber alguém, o sentido da palavra é receber com receptividade.
Não é ouvir a palavra, a mensagem, a pregação, a ministração ou a oração que seja, ouvir aqui e sair aqui. É receber com estima, é receber acolhendo, dizendo, é para mim esse negócio, tá? Existe um comentário aqui sobre receber, da Concordância Strongs, que diz assim, ó, o elemento pessoal é enfatizado como doxomai, o qual justifica que sempre está esta palavra numa voz ativa do verbo grego. É tudo uma questão acadêmica que eu estou falando aqui. Mas preste atenção, isso enfatiza o alto nível de envolvimento e interesse envolvido com esse acolhimento e essa recepção. Quando eu falo assim, eu recebo a oração dessa irmã, existe o receber por receber e existe o receber, como ele diz aqui, ó, com alto nível de interesse, com alto nível de desejar receber daquela pessoa. Porque se eu vou orar e se eu vou pregar aqui, e pregar e orar por quem não quer, vai adiantar o quê, irmão? Nada. Aí tem aquele ditado, nós vamos ficar enxugando gelo. Resolve alguma coisa? Não resolve. Mas a partir do momento que eu venho, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente desejando extrair de alguém as riquezas espirituais, é diferente, irmão. Não dá para fundamentar tanto aqui hoje, mas Paulo diz assim para o povo, para os discípulos dele, para as igrejas, eu tenho dado para vocês as coisas espirituais e espero colher de vocês, receber de vocês as naturais. Era uma troca. Existem bênçãos, irmãos, que só serão liberadas na nossa vida quando a gente aprender a obedecer e honrar outras pessoas. Quem consegue me entender até aqui, diga amém. Amém. A palavra qualidade, quem recebe na qualidade é a palavra grega onoma, que significa autoridade, significa fama, significa reputação. Quem recebe alguém na qualidade, ou seja, na autoridade, uma coisa é eu receber um policial com a autoridade que ele tem, outra coisa é olhar para esse policial e desfazer dele, da autoridade que ele tem. Cada um faz com que a honra seja executada ou não. Isso depende de cada uma das pessoas. Eu estou dizendo que quando você aprende a honrar, quando você aprende a olhar para as pessoas e ver a sua qualidade, a sua posição, você começa a extrair dessa pessoa o que ela tem de melhor. E eu digo para você, ninguém nasce com tudo, sempre a gente precisa de alguém. O ser humano é coletivo, irmão. E existem dons, talentos que nós iremos absorver das pessoas. O apóstolo Pedro diz assim, aprendei-vos uns com os outros. Tudo que nós sabemos, ou quase tudo que nós sabemos, nós aprendemos de outras pessoas. É verdade ou não é? Basicamente isso. 80% do que nós aprendemos é porque nós extraímos de uma outra pessoa. Essa palavra onoma significa a manifestação ou a revelação do caráter de alguém, ou seja, distinguindo-o de todos os outros. É o que diferencia. Eu posso ir num shopping, irmãos. Eu vou no shopping e ninguém me conhece. E por ninguém me conhecer, ninguém vai falar, lá o pastor Eliseu. Ou eu posso ir no shopping, a pessoa me perguntar o nome e eu falar, Eliseu. Pois é, senhor Eliseu, isso, aquilo outro. A pessoa não me reconhece ali porque talvez não sabe que existe uma autoridade espiritual sobre mim. Mas como ela não sabe, ela não vai me reconhecer como tal.
Isso é a autoridade, é a reputação. Isso demonstra o quê? O caráter. É diferente quando eu estou no shopping e uma pessoa grita: "Ô, pastor Eliseu!" Todo mundo vai olhar e vai saber que eu sou um pastor, que eu represento uma autoridade espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem recebe um profeta na sua capacidade, na sua reputação, na sua autoridade, a outra tradução é na sua fama, ele recebe um galardão que vem de quem? Do profeta. Da mesma forma, o justo. Quem recebe um justo. E não dá tempo de fundamentar, mas o justo no original tem a ver com o separado, o santo, aquele que não falha, aquele que é sempre aquela pessoa envolvida com a justiça, de fazer o bem. Então nós temos aqui o profeta, nós temos aqui inclusive a palavra, se eu não me falha a memória, é de caos. Eu não anotei aqui porque eu não queria falar para não gastar tanto tempo. É de caos, justo. Tem a ver aquele que legisla, aquele que dá leis também. Tem a ver com isso. Mas preste atenção, ele coloca aqui uma outra classe de pessoas. Diga assim, os discípulos. Aquele que der pelo menos um copo de água fria. Irmãos, naquela época era fácil ter um copo de água fria ou era difícil? 2000 anos atrás tinha geladeira? E onde eles arrumavam água fria? Eu ia na casa da minha avó e tinha água fria, que ela tinha um jarro de barro lá assim, não é? Quem lembra? Minha avó tinha. E às vezes, quando comprava e estava novo, vinha com aquele gostão, até sair aquele gostão da cera, da tinta, ou sei lá o que é que tinha lá, não é? Aquela água ali é totalmente potável, purificada, porque o barro ali já purifica. E não era qualquer pessoa que naquela época tinha, isso era um utensílio caro, irmão. Isso era coisa chique. Ou seja, ter um vaso daquele lá para colocar água e ter água fria era como ter uma geladeira topíssima nos dias de hoje. Então a pessoa, ela dava um copo de água fria. Jesus está dizendo que isso é a menor coisa. Era uma coisa simples, uma coisa comum. E Jesus está dizendo, se der um copo de água fria para um desses pequenos, porque ele coloca os discípulos como pequeno, porque maior do que um discípulo é um profeta. Ele está colocando nessa escala um justo. E ele está descendo a escala e dizendo, os discípulos são pequenininhos. E eu anotei a palavra pequeno aqui, que no grego é micro, né? Significa pequeno no tamanho, na qualidade, no número e de uma forma figurada. Pequeno até na dignidade, no caráter. Ele diz, é os menos honrados. Mas esses que são menos honrados, menos valorizados, menos estimados, o que der um copo de água fria para uma dessas pessoas que são os meus discípulos, são chamados de discípulos, eles não perdem um galardão. Há muitas traduções para discípulos no grego, tá? E no hebraico também. No hebraico é normal se traduzir a palavra discípulo como talmides. Aqui neste texto de Mateus capítulo 10, a palavra é matetes, que inclusive vem de matemática, o termo matemática. Os discípulos, o que discípulo tem a ver com matemática? Porque os discípulos eram aquelas pessoas que faziam um esforço mental muito grande para aprender as coisas. Como se faz um esforço mental muito grande para fazer cálculos de matemática. Então, por isso que a palavra discípulo é a palavra matetes. Deu origem ao termo matemática, que eles eram aquelas pessoas que ficavam continuamente estudando para aprender as coisas. Eram os discípulos. Essa palavra matetes significa um aluno, um discípulo ou um aprendiz. Quem der um copo de água fria, receber eles como os discípulos, e der um copo de água fria.
a um desses pequeninos, ele não perde o galardão. A palavra galardão aqui é recompensa, é pagamento. E pode ser até traduzido, dependendo da colocação, como aluguel. Aluguel é aquilo que você aluga e fica recebendo de tempo em tempo. É assim ou não é? Imagina que eu vou honrar alguém. Eu vou reconhecer alguém como um discípulo, como profeta e como justo. E eu vou começar a receber uma bênção de Deus. Porque quem recompensa é o próprio Deus. É lógico, com a bênção do profeta, com a bênção do justo, com a bênção do discípulo. Eu vou receber uma bênção como um aluguel. Uma bênção que vai vir sempre parcelada. De tempo em tempo essa bênção vai vir. Olha que maravilha. Olha que bom. Jesus, quando ele vai falar sobre os discípulos aqui, para honrar e receber os discípulos, ele vai fundamentar. Ele vai fazer o quê? Fundamentar. O que é fundamentar, pastor? Quando você vai construir uma casa, para essa casa não cair, você cria os alicerces, que é os fundamentos da casa, que é as colunas. Toda vez que Jesus iria fundamentar algo que deveria ser fundamentado para a igreja, ou seja, é algo que tem que ser coluna, não é algo que foi falado por falar. O que é ser fundamental? O que é fundamentar a nossa fé nisso? É levar este exemplo como regra da nossa vida. É algo que deve ser cumprido, é algo que tem que ser feito, que tem que ser desenvolvido entre nós. Quem consegue me entender, diga amém. Então o fundamento é isso, é algo que eu tenho que praticar mesmo. Todas as vezes que Jesus ia fundamentar algo, ele dizia uma expressão. No caso dos discípulos aqui, ele vai dizer assim, ó: em verdade vos digo. Outras traduções dizem assim: verdadeiramente vos digo. Outras traduções, em outros textos, vai dizer assim, ó: em verdade, em verdade. Todas as vezes que você vê Jesus falando isso, é porque Jesus queria fundamentar um entendimento. Ou seja, isso deveria ser o alicerce da nossa fé, a base da nossa fé. A palavra ou o termo ou a expressão em verdade no grego é amém, sabia? No original é amém. Amém significa o quê? Assim seja. Amém significa em verdade. Amém significa deixa estar. Amém significa tudo isso, é uma confirmação, é o ponto final para ele começar uma nova frase. Eu até anotei aqui um comentário que o amém é o marcador, presta atenção, é o marcador da ênfase. Para introduzir uma declaração importante e fundamental. Eu creio no milagre na vida dessa irmã. E todo mundo diz? Fundamentamos. Pronto, isso é uma verdade agora estabelecida na terra e no céu. Isso é fundamentar. Quando Jesus diz assim, ó, em verdade, ele está fundamentando esse princípio. Que princípio? Que quem recebe um profeta, que quem recebe um justo, e quem dá pelo menos um copo de água fria para um pequenino, ele não perde a recompensa. Ele não perde o galardão, tá? Então esse é um marcador importante e fundamental. O que é essencial para a interpretação de todas as passagens no geral, quando se encontra esse termo em verdade, em verdade. Ou seja, amanhã, quando a gente continuar o entendimento, que nós vamos entrar em Abraão. E o que a gente vai falar é sobre Gênesis capítulo 18. Abraão, em Gênesis capítulo 18, ele desenvolve a posição de servo. E a posição dele de servo, por mais que ele não era servo, essa posição que ele quer assumir de servo,
que a gente, quando pega no Novo Testamento, pode ser traduzida até a palavra como escravo. Quando eu me presto para servir alguém, eu estou me colocando como escravo, alguém que vai fazer um serviço para alguém. Isso, irmão, abre portas e janelas espirituais poderosas. Mas não é qualquer servo. Existe o servo bom e o servo mau. Existe o servo que sabe receber com honra, com estima, e existe aquele garçom mal educado que a gente vai às vezes comer num lugar e ele não dá nem olha pra gente, não tá nem aí, faz as coisas por fazer, tá aqui com raiva, né? E essa posição de servir alguém, irmãos, para o mundo espiritual é uma posição nobre. Jesus, ele ensinou, e a gente vai falar disso aqui, mas muito a gente vai falar amanhã, mas deixa eu introduzir para a gente pegar o gancho amanhã. Só para você ter uma noção que Jesus, ele declara aqui, ó, eu vou ler essa passagem aqui. Lá em João capítulo 13, nós temos uma passagem muito linda, do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim, ó, o contexto é Jesus na ceia, na última ceia. Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos? Quem lembra? Faz assim. Na última ceia ele lavou os pés de todos os discípulos. Você sabia que lavar os pés das pessoas naquela época, tinha dois tipos de pessoas que lavavam os pés. Diga assim comigo, primeiramente, o funcionário da casa. E em segundo lugar, o dono da casa. Se você chegasse na casa de alguém, como naquela época era deserto, não tinha esses sapatos fechados, era todo mundo de chinelão, sandália. Então, como uma forma de higiene e de educação, era comum o dono da casa, por exemplo, eu vou lá no frontal, o dono da casa, quando eu chegasse lá, ele oferecesse água para lavar os meus pés. E dependendo da condição financeira de alguém, se alguém tinha um empregado, o empregado já ia direto para fazer isso. Mas quando o convidado era especial, o cara falava assim, não precisa um empregado não, quem vai lavar é eu. Porque esse convidado é um convidado de honra. Aí o próprio dono da casa se colocava na posição de servo para lavar os pés. E esta condição de servo, olha o que Jesus vai dizer aqui, irmão, ó. João capítulo 13, versículo 14 ao 17. Desta mesma maneira, se vós dizem que eu sou o Senhor e sou mestre, e ainda vos lavei os pés de vocês, igualmente vós devereis lavar os pés uns dos outros. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês vão servir uns aos outros. Vão ter essa humildade, tá? Aí ele continua dizendo, dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vos faça. Em verdade, aí ó, vem de novo a expressão que fundamenta. Em verdade e em verdade vos afirmo, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior daquele que enviou. Inclusive a palavra enviado aqui é a palavra grega apóstolo, tá? Mas é outro assunto isso aí. Versículo 17. Portanto, se vós compreenderdes este ensinamento e praticardes, abençoados sereis.
se vocês compreenderem o que eu estou ensinando para vocês. E não ensinando só por palavra, eu estou ensinando na prática. Vocês serão abençoados. Você sabe o que significa essa palavra abençoado aqui? O interessante é que o ensino profundo da palavra, da Bíblia, ela nos traz revelações maiores e melhores. Quando você lê e você não tem a informação, o estudo, você lê, eu vou ser abençoado por quê? Se eu lavar o pé de alguém. O bom de estudar o texto no original, que o original te leva a compreender o que ele queria dizer, que bênção, que tipo de coisa é essa? Aí eu vou te passar aqui, eu vou facilitar a sua vida. Diga assim comigo, a palavra abençoado é a palavra makairos. É mais fácil essa de falar, né? O grego é um idioma muito esquisito. Essa palavra makairos é a palavra abençoado. O problema é que às vezes a tradução dessa Bíblia que nós compramos é uma tradução genérica. E às vezes, por essa ser uma tradução genérica, a pessoa vai ler e não consegue entender no sentido que a pessoa colocou. Porque uma coisa é eu falar para você assim, irmão, vamos lá em casa tomar um sorvete. O que você vai pensar, irmão? Você vai pensar no sabor, se está gelado. Não é assim? Se tem casquinha, se tem cobertura. E você chegar lá e ver que o sorvete está todo derretido, velho. Eu coloco aquela água velha assim para você. Mas não achei que o sorvete era assim. O bom de você aprofundar na palavra é saber, é entender. É pegar o quê? Os mínimos detalhes. Então, a palavra abençoada aqui, que é essa palavra grega makairos, significa invejado, mas eu vou te falar invejado no bom sentido, peraí. Significa bem de vida, vem do termo grego mak, que significa ficar comprido, grande. Aqui a gente já pegava a revelação na hora, comprido e grande. Vocês serão o quê? Abençoados. Vocês serão o quê? Cumpridos. Vocês serão o quê? Grandes. Em que sentido? Espiritual, emocional, intelectual. Porque vocês estão exercendo uma posição de servir uns aos outros. Essa palavra descreve um crente em uma posição invejado. O invejado aqui é no sentido afortunado. Tu consegue entender essa palavra afortunado? É uma pessoa super abençoada. Eu olho para alguém e digo assim, meu Deus, o cara ali é afortunado financeiramente. Mas ao mesmo tempo também eu posso falar, aquela pessoa é afortunada no conhecimento. Olha que pessoa inteligente. Abençoado é ser afortunado. Eu sou tão afortunado, por isso que a tradução significa invejado. Porque as pessoas olham para mim e vê que eu sou abençoado e eles invejam a bênção que eu estou vivendo. Eles querem também ser abençoados. E Jesus está explicando, para vocês serem afortunados, lave os pés uns dos outros. A gente sabe que o sentido não é apenas eu chegar e falar assim, irmão, deixa eu tirar essa unha encravada sua, deixa eu raspar esse couro do seu pé. Deixa eu tirar essa sujeira, que daí Deus vai me abençoar. Todo mundo está ciente que não é apenas isso. Isso é a parte do processo. Jesus está dizendo isso para quê? Para mim aprender a servir as outras. Porque se vocês aprenderem a servir as pessoas a ponto de vocês receberem alguém na casa de vocês, e num sentido de humildade vocês terem coragem até de lavar os pés de alguém, vocês serão afortunados. A pergunta é, o sentido é apenas literal ou existe algo espiritual por trás? Tudo que Jesus ensina, ele está falando debaixo de revelação. Eu tenho que crer no quê? Eu tenho que crer naquilo que Jesus disse
debaixo de uma revelação, e aqui ele fundamenta de novo, em verdade, que se eu me prestar, de me colocar na condição de servo, para ter humildade para ajudar alguém, até lavar os pés dessa pessoa, eu estou, crescendo espiritualmente. Porque a palavra abençoada é cumprido. Eu estou sendo o quê? Afortunado. Quem é que vai liberar essa afortunação? Nem sei se tem essa palavra. Quem é que vai fazer eu ficar comprido espiritualmente, grande espiritualmente? O próprio Deus. Porque se Ele fundamentou isso, se Ele determinou isso, é porque Ele pensou em um bem que poderia voltar para a gente. Por isso que eu disse no começo, se eu chegar para alguém aqui e dizer, irmão, eu vou lá capinar o seu lote, olha que bom, não vai ser bom? Beleza. Olha, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Irmãos, amanhã nós vamos falar sobre o poder que o servo tem. A questão de portas que se abrem. Se a gente fosse mais servo, se a gente se dispusesse a ajudar mais pessoas, mais abençoado a gente seria, tá? Sabia? Tem pessoas que talvez nem estariam morando aqui, porque Deus já tinha abrido portas e portas. Porque quando você se coloca como servo, você está se conectando com pessoas. Pessoas que podem depois serem usadas por Deus para te abençoar. E abençoar em todos os sentidos, viu, irmão? Até financeiramente. Não acredita que tem uma história de uma mulher chamada Ruth, que se prestou serviço de serva e foi catar milho na fazenda de um homem, e não é que ela casou com o dono da fazenda? Porque ela se prestou na condição de serva. Ela não olhou para, ai, minhas unhas, eu vou pegar milho. Ah, eu sou... Não, sou serva. Se ela não tivesse aquele entendimento, ela não tinha vivido o que ela viveu. Eu estou aqui pregando para vocês, eu estou fazendo o papel de servir a palavra para vocês. Porque eu também não sou bobo. Eu sei que eu fazendo isso daqui para vocês, Deus ele está liberando também bênçãos sobre a minha vida. Porque eu estou me prestando na condição de servir alguém. Ajudar alguém, orar por alguém. Então, é isso. Tá? Ser abençoado é isso. Olha, eu vou deixar então para amanhã para a gente encerrar esse entendimento. Já falamos demais. Chegamos na metade do entendimento. Amanhã nós vamos ver o próprio Abraão fazendo isso aqui. Ele lavou os pés. Mas ele fez muitas outras coisas. Eu quero que você se coloque de pé. Por favor. Nós vamos distribuir esse papel aqui para vocês. Mostrar aqui para o pessoal aqui. É uma lista. Quem está pela internet, na verdade, vai me mandar pelo e-mail. Bruna, pega aqui. Mas você, deixa eu tirar só um aqui. Pode. A Bruna vai passar aí, irmãos, e vai entregar para todos vocês esta folha. São os projetos que você vai colocar. Projetos para quê? Para Deus me honrar. Que tipo de honra você precisa viver? Eu disse para você que a honra é um conceito geral. E a gente está aqui numa escola de honra. O oposto da honra é a desonra. E a desonra, existem vários textos bíblicos que traz vergonha. Sabia? Quando a pessoa não é reconhecida na sua qualidade, é uma pessoa que vive o oposto. Eu vou lhe perguntar uma coisa para você, irmão. Viver endividado é bonito? Endividado, às vezes, por banco, você não está nem aí, né? Que chega só as cartinhas, ou alguém liga você. Mas você passando na rua e eu... Vai me pagar, não?
É feio, irmão. Ninguém quer isso. E acredito que a maioria de nós aqui, como eu, também já passei por isso. Passamos por isso. Mas quando a pessoa vive no nível de honra, que ele está afortunado, quando ele aprende a servir, ele consegue extrair as riquezas de outras pessoas. Existem riquezas, irmãos. Quando eu falo riqueza, eu não estou falando só de dinheiro. Existem riquezas emocionais, sentimentais. Sabia que quando você quer casar, você quer extrair da outra pessoa riquezas que ele tem, ou que ela tem? Qualidade, dons, talentos, prazer. Você quer extrair. Mas sabe que o maior problema nosso às vezes é isso? Nós só queremos o quê? Extrair. Não queremos servir, não queremos entregar, não queremos receber. Mas hoje essa mentalidade vai começar a ser quebrada da sua mente. É que você quebre isso. Irmãos, tem pessoas que vivem num estado de rebeldia e de revolta com a vida por nada. Eu já tive essa fase também. E eu achava que nada de bom ia acontecer na minha vida. Mas a partir do momento que eu aprendi que eu tenho que servir as pessoas e eu tenho que honrar as pessoas, a minha vida começou a mudar. Eu já fui um revoltado também. Já pensei, quer saber, polícia, político, não sei o quê, dane-se todo mundo. Pai, mãe, quer saber disso tal. E vivia aquela... Não honrava, não respeitava, queria passar pelos limites de todo mundo. Mas eu aprendi que quando eu saí dessa paranoia, que eu comecei a fazer o contrário, eu comecei a me dispor para ajudar pessoas. Portas se abriram. Oportunidades surgiram. Porque quem é que não quer, irmãos, estar com uma pessoa, estar perto de uma pessoa que serve você, que ajuda você, que auxilia você? Você vai colocar aqui, nesses pedidos aqui, você que está aqui na igreja, que tipo de honra você quer? Pastor, eu preciso ser honrado no casamento. Vai colocar aí, preciso que o meu esposo reconheça, ou o noivo, a namorada reconheça o meu amor por essa pessoa. Eu quero ser honrado na vida amorosa. Eu escrevi isso aí, porque o tema não é honra. Eu preciso que Deus me honre financeiramente no trabalho, abrindo a porta, ou trazendo mais vendas, ou me dando condição, não sei, eu preciso que Deus... Se você tem algo específico, você coloque. É uma porta de emprego? Então coloca, Deus, eu preciso ser honrado para que a porta de emprego se abra. Eu preciso ser honrado por Deus e me livrar dessas doenças, enfermidade, de dores, de não sei... Coloca tudo. Eu preciso que os meus filhos saiam desse estado de rebeldia, desobediência, de desonra para comigo. Eu preciso restaurar esta honra no lar. Primeiramente começa você mudando, tá bom? Porque não adianta você cobrar honra e viver desonrando, tá bom? Então começa a mudar. Começa a se posicionar. E hoje, como é o primeiro dia, você pegou a folha agora, eu quero que você coloque essa folha assim no seu coração. Pega ela aí. Inclusive, detalhe, amanhã você vai trazer essa folha no culto de amanhã. Todo dia que você vier aqui para o culto, você que está aqui presencial, você vai trazer essa folha. Hoje você leva, você já escreve os pedidos, você vai escrevendo lá. No final, aqui vai ser 6 dias, e em Aparecida 6 dias, ok? Diga. Pode, não tem problema. Não tem problema não. Pode sim. Tá? O que acontece? Você vai trazer os 6 dias e nós vamos sempre orar aqui. Ou eu, ou um dos ministros que vão pregar aqui, vai sempre falar, pega a folha aí, irmão. Vamos orar. E você vai apresentar os seus pedidos. No último dia do culto aqui presencial, eu vou levar todos esses pedidos. Você vai trazer para me entregar. Da mesma forma eu vou fazer lá em Aparecida,
de Goiânia, e da mesma forma eu estou fazendo com o pessoal da internet, pedindo para eles mandarem para mim, né? Inclusive os irmãos da internet, o e-mail vai aparecer aí, me mandar no e-mail e eu vou pegar. No final de toda a campanha eu vou reunir todos os pedidos e vou subir ao monte e vou apresentar os pedidos lá. E clamar: Senhor, honra este povo. Eles precisam ser honrados. Houve prejuízo na pandemia, houve mortes, houve um monte de coisa. Senhor, que seja a época de lugar, no lugar de toda essa vergonha e humilhação que eles têm passado, o Senhor vai honrar. E aí nós vamos batalhar, irmãos, nesses dias. 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Você que está aqui presencial, coloque essa folha sobre o seu coração. Quando eu falo colocar sobre o seu coração, é apenas um ato profético, porque a Bíblia diz que a fonte de todas as coisas está no seu coração. Então, ao colocar essa folha no coração, você está falando para Deus que você está gerando esses pedidos de todo o seu coração. Você está recebendo essa campanha, esta oração com estima. Lembra que Jesus diz: aquele que recebe. Então você tem que aprender a receber, meu irmão. E receber afetuosamente, lembra disso. Receber com fé, receber com propósito. Nós não estamos aqui para perder tempo, viu? Para orar por orar. Nós não estamos aqui para brincar de crente, de religiosidade, nada disso. Nós acreditamos, porque o Evangelho é fundamentado nisso. Deus, Ele é o Deus do impossível, meu irmão. E aquilo que é impossível, Ele pode fazer por você. Mas você tem que aprender a receber isso com honra. Senhor, este é o primeiro dia. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, que todos os nossos pedidos, meu Pai, eles serão respondidos. Eu quero que todos vocês aqui na igreja, e também aqueles que me acompanham pela internet, os que estão na internet, colocam a mão no coração, os irmãos aqui já estão com um papel, digam assim comigo: Senhor Jesus, nós iniciamos este propósito de oração. São 12 dias para 12 meses de bênção. 12 dias de oração, de propósito, palavra, ensinamento e manifestação da glória de Deus. Nesses 12 dias, Jesus, eu quero experimentar a honra de Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor libere sobre mim a dupla honra. A tua palavra diz que no lugar da humilhação, da vergonha, o profeta Isaías, ele disse: receberá coroa de dupla honra. Ou seja, é 2 vezes mais honrado do que antes. Senhor, eu preciso viver isso nas minhas finanças, na família. Eu preciso viver isso na minha saúde. Eu preciso viver na vida espiritual e ministerial. Eu preciso receber estas bênçãos. Então, a partir de hoje, eu irei semear, eu irei desenvolver honra. Jesus, Espírito Santo, me ensina a honrar ao Senhor. Me ensina a honrar as pessoas que irão ser bênção na minha vida, porque existe bênçãos quando eu aprendo a honrar. Jesus, nós
iniciamos. Hoje é apenas o primeiro dia. Jesus, tudo que iremos colocar nesta campanha, nesta folha, nestes pedidos, eu creio que eu irei receber toda injustiça, desonra, vergonha, humilhação, desenvolvida, lançada pelo inferno, pelos demônios, que tudo isso seja destruído, quebrado, porque eu vou viver o melhor de Deus nesta terra. Senhor, vem agora e traz para a minha vida a dupla honra, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu vou dar oportunidade para você orar. Eu vou dar oportunidade, chama o Naldo aqui para ele dedilhar o violão aqui. Eu vou dar oportunidade para você chamar o Senhor. Falar para Ele o que é que você quer colocar diante dEle nessa campanha de oração. Eu sei que você vai levar para casa, vocês estão aqui presencial, o pedido. Mas você já pode verbalizá-lo agora. Fale para Deus o que é que você quer. O que é que você quer receber neste propósito. O que é que você precisa. Mas também entenda que muitas coisas dependem do seu amadurecimento, de você aprender a honrar. Esses dias de campanha será uma escola de honra para você aprender. E se você receber, como Jesus ensinou, aquele que recebe, é receber com uma recepção acalorada, receber com vontade, com interesse, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua história vai ser outra. Senhor, eu quero apresentar cada irmão. Eu quero apresentar cada irmã agora, Pai. O que eles e o que elas estão te pedindo, Senhor. O Senhor vai responder. O Senhor vai liberar. O Senhor vai trazer para ele e para ela, Pai, porque eu creio em milagres, Pai. Hoje é apenas o primeiro dia, Senhor. Nós iremos colocar os nossos projetos diante de Ti, Senhor. E cremos na resposta de Deus, Pai. Eu creio, Pai, que casamentos serão restaurados, famílias serão restauradas. Eu creio, meu Pai, que a vida financeira de muitos nessa campanha vai ser, meu Deus, vai ser outra história. Que tudo que ele tem vivido, tudo que ela tem vivido, de ruim, de pejorativo, vai cair por terra, vai ser destruído. Senhor, prepara agora, Pai, um momento, um período nesta história de vida dessa pessoa, para honrar essa pessoa. E Deus me faz lembrar para dizer para você quantas profecias, irmão, quantas revelações, quantas palavras você já não recebeu, e às vezes você diz, cadê, Senhor, a promessa? Cadê, Senhor, a honra? Esta campanha, Deus vai trazer essa liberação de bênção. Eu vou dizer para você, já adiantando a pregação de amanhã, Abraão também viveu isso. Há muitos anos ele esperava o filho dele. E ele vivia essa, cadê as promessas? Cadê o meu filho? Cadê o milagre que eu tanto espero? O Senhor não vai me honrar. Mas a atitude dele de honra desencadeou um milagre na vida dele. Você vai experimentar isso nessa campanha. Esse ano de 2022 é o ano da honra do Senhor na sua vida. Ele vai te honrar. Você vai testemunhar do que Deus vai fazer na sua vida.
Você vai testemunhar do que Deus vai fazer na sua história. Senhor, eu creio, Pai, no milagre, na bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Se assente aí, em nome de Jesus. Não esqueça o papel amanhã. Traga. Põe dentro da Bíblia. Guarda. Amanhã, novamente, eu vou falar, irmão, pega o papel aí que nós vamos orar. Durante esses 6 dias aqui. E depois, mais 6 dias lá em Aparecida de Goiânia. Repetindo. Vocês aqui vão acompanhar ao vivo a live lá. Como todos os irmãos também, ao redor do Brasil e do mundo, vão acompanhar as transmissões ao vivo. Mas fica ligado, porque Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. Tá bom? Deus vai fazer grandes coisas, milagres poderosos. Vai depender só da gente? Não. Vai depender de você. Como você... Hoje foi só a introdução. Quem recebe? Você tem que aprender a receber, irmão. Não é só receber com desinteresse, não. É receber com vontade. Aí as coisas vão mudar. Amém? Pastora, quem vai dar a palavra de oferta? Nayara, vem.